A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o último áudio do nosso estudo do último dia do ano, né? Olha que bênção. O tema do nosso estudo é evangelizar, né? Algumas pessoas estão me mandando mensagens dizendo que aprenderam bastante e que já vão poder pôr em prática, né? Uma maneira de evangelizar alguém. Bom, abra sua Bíblia comigo em um texto muito conhecido, Evangelho de João, vamos lá? No seu capítulo 3 e no seu versículo 16. Esse texto, ele nada mais é do que Deus evangelizando você. E qual que é o folheto que Deus usou, se é assim que eu posso chamar? O que ele fez? Qual foi a arma que ele usou para que ele pudesse evangelizar você? Em João, no seu capítulo 3 e no versículo 16, ele deixa claro o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira coisa que você tem que pensar nesse versículo é que a palavra unigênito, eu já ensinei isso para vocês, mas eu vou falar porque tem gente nova, né? A palavra unigênito não é primogênito. Primogênito significa que tem um segundo filho, mas unigênito significa que ele é o único, que não tem outro ali. Então, o único filho que Deus tinha naquele momento, ele deu para sacrifício de toda a humanidade. Se você já viu isso em filmes ou algumas pessoas falando do grande sacrifício que Jesus fez e o grande sacrifício que Deus fez de dar o seu único filho, há um propósito. O propósito é que todos nós pecamos e destituídos estávamos, né? Porque eu aceitei Jesus na minha vida. Mas muitas pessoas ainda estão dessa maneira. Eles se encontram destituídos, meus irmãos. Vocês acreditam que tem pessoas que ainda conseguem viver assim? Pessoas que não conseguem mudar a sua vida. Onde está isso aí, pastor? Porque o Senhor está dizendo que a gente está destituído. E aonde na Bíblia vai falar isso aí? A Bíblia vai dizer claramente em Romanos 3. Não fecha João, só abre lá em Romanos 3. Olha o que diz, ó. Opa, passei. Em Romanos capítulo 3, olha o que diz aqui no verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, não fecha João 3,16 e Romanos 3,23. Então, significa que por causa do pecado, estávamos destinados à morte, ok? Por causa do pecado, estávamos destinados à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Ele nos deu isso através de Jesus Cristo, que é a segunda parte do versículo de João 3,16. Porque a segunda parte vai dizer assim, ó, a primeira parte vai dizer que Ele deu o único filho que Ele tinha. Mas para que Ele deu isso? Para que Ele fez isso? Estamos falando de Deus. Aí no verso 2 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através do sacrifício que Deus fez de dar o seu Filho, temos o sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando Cristo nasceu, Ele veio trazer as boas novas. E quando Ele foi crescendo, Ele foi ensinando desde pequeno, né? Aconteceu, meus irmãos, que Ele foi trazendo pessoas para o seio de Deus de novo. Foi trazendo pessoas para o regaço de Deus de novo, fazendo assim com que as pessoas então começassem a entender que a salvação estava em Jesus Cristo. E é por isso que em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram
Mas uma criancinha nasceu, todos pecaram. Porque ela é descendência de uma mãe, que é descendência de uma mãe, que é descendência de uma mãe, e assim vai sucessivamente até chegar em Adão e Eva. Todos nós viemos de um único casal. Então nós compreendemos aqui, que todos pecaram. E estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Mas Deus não deixou isso ficar assim. Logo, Ele planejou e colocou em prática, enviando seu Filho. É isso que eu quero que vocês entendam, que o sacrifício que Cristo fez não foi em vão, né? Tudo isso que Ele fez foi num propósito de salvar a minha e a sua vida. Hoje, as pessoas não valorizam o grande trabalho que o Senhor fez. Então, quando nós estávamos destituídos e separados da glória de Deus, Deus fez o seu plano, que está concluído certinho ali em Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, o primeiro evangelismo que nós temos aqui, ele vem de Deus enviando o seu Filho, né? E aí que eu quero que você não feche a Bíblia, João 3,16, né? Então, se Deus nos deu aqui João 3,16 para a gente fazer a vontade dele, e a vontade dele aqui é viver a palavra, a vontade dele aqui é fazer o querer de Deus, então nós temos que concluir. Nós temos que sempre viver essa vontade maravilhosa dele, né? E essa vontade maravilhosa, ela depende muito da gente se entregar. Como eu disse para vocês, João 3,16, ele entregou a vida por nós. Agora, abre a sua Bíblia em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Em 1 João, aí você vai ver aqui, ó, o capítulo 3 e o verso 16, 1 João 3,16 também. Conheçamos a caridade nisto que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, agora, meus irmãos, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. João 3,16, Jesus deu a vida por nós. 1 João 3,16, nós devemos dar a vida pelo nosso próximo. Então, meus irmãos, aí mora a questão. Marca aí no seu papel. João 3,16, ele deu a vida por nós. 1 João 3,16, nós devemos dar a vida ao nosso próximo. Fazendo dessa maneira, estamos evangelizando também, né? Então, quando temos que se dar ao nosso próximo? Sempre, porque Jesus deu a vida dele por nós. Não pode, meus irmãos, jamais você menosprezar qualquer criatura, qualquer pessoa que seja nessa terra. Porque se ele morreu por mim e morreu por você, devemos dar a nossa vida pelo nosso próximo, tá? Devemos dedicar a nossa vida em ajudar o nosso próximo. Custe o que custar, é a vontade do nosso Senhor. Não deixa de forma alguma que isso venha nos tirar a grandeza que Deus nos preparou. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, tenho certeza que Deus ensinou ao seu coração. Tudo isso, meus irmãos, é nesse propósito, né? Aonde nós tivemos aqui
a gloriosa lição. A gente aprendeu em Mateus 11, 28, a gente aprendeu em Jó, capítulo 14, do 7 ao 9, e a gente aprendeu também em Atos, do capítulo 16, versículo 30 e 31, né? E também aprendemos em 2 Reis, capítulo 5, 1. E também hoje, para finalizar, João 3,16, né? Devemos dar a vida por todos aqueles que ainda não conhecem a palavra. Amém? Bom, vamos para os meus recadinhos, meus amados irmãos, porque hoje é o último dia do ano, o último áudio, né? Graças a Deus. Anota aí a lição de casa. João 15,10. João 15,10. Glórias a Deus por isso. Eu quero aqui deixar um recadinho para você, amanhã começa a nossa campanha de 31 dias. Se você não quiser fazer essa campanha, você só recebe os áudios, tá bom? E você aprende com o estudo. Mas se você quiser fazer a campanha, você já vai estar dentro fazendo 1 hora de jejum, tá? Se você tem que tomar remédio, ou você tem que comer alguma coisa para não ficar fraco, pode fazer esse jejum durante o dia, outro horário, tá bom? Então você vê aí um horário que você possa escolher, que você possa fazer. Com com alguns minutinhos de oração e a palavra que eu vou te mandar. Amém?